A gente passa por muita coisa. Eu não nasci mentor, eu não nasci líder. Eu nasci Evandro, que ao longo do tempo errou, caiu, levantou. Teve pessoas do lado que compartilharam da ajuda, teve outros que não. Tem pessoas que passam na sua vida pra ficar, tem outros que passam pra você lembrar, tem outros que passam pra você fazer diferente. Então você vai sendo moldado conforme as coisas acontecem na tua vida. Cara, como que você tem essa maturidade aí? Então assim, a maturidade você vai aprendendo. Então, há 8 meses atrás eu era um, hoje eu sou outro. E você fez parte disso, entendeu? De alguma maneira você fez parte disso. Então, daqui a um ano, agora nós somos amigos, né? Vai ter que haver evolução. E acredito o seguinte, nós fomos feitos para vencer. É fato, né? A gente foi feito para vencer aqui. É bíblico também, né? Você vai viver o melhor dessa terra. E eu acredito que eu já vivo o melhor dessa terra e vou viver muito mais. E é isso que eu quero compartilhar com o próximo. Ali eu não tinha ainda. Não tinha enxergado ainda qual era o propósito daquilo. Eu estava no lugar que eu amava estar, né? Profissionalmente falando. E aí quando eu fui para mentorar outros contadores, ou seja, para compartilhar experiências, eu falei assim, poxa, por quê? Se eu tô lá bem, lá cuidando de um time, tinha 40 pessoas comigo, gerente, um salário top, sócio. Falei, por que isso, né, meu? Mas eu fui. Mas era um dos meus maiores propósitos. Estava ali. Só não enxerguei depois. Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Bora Sacudir o Mundo, um podcast que foi criado com o intuito de inspirar você e levar você para o próximo nível na carreira pessoal e também profissional. E ele leva esse mundo porque é uma inspiração que eu tive durante essas minhas andanças desse mundão de meu Deus, da música que eu tanto gosto, lá do querido Raul Seixas, que diz mais ou menos assim: basta ser sincero e desejar profundo, pois então você será capaz de sacudir o mundo. E aí foi dentro disso que eu criei o meu bordão ali, sempre colocando a minha... Opa! Eu quase derrubei a mesa! Minha hashtag Bora Sacudir o Mundo. E assim que nós fomos. E esse é o podcast número 12. Já estamos no número 12 aqui no Bora Sacudir o Mundo. E o convidado hoje, ele é muito especial para mim, porque ele participou, inclusive, de um estudo ali, ó, real, que eu peguei e fiz, e finalizamos e vem aqui para contar tudo, tá bom? Olha só o currículo do fera. O nome dele é Evandro. O Evandro, ele é contador e atua há 15 anos na área. Ele é esposo da Andréia e pai do Pedro e da Rebeca. Então, senhoras e senhores, recebam no Bora Sacudir o Mundo número 12, o meu querido Evandro, meu amigo, meu parceiro, meu ex-mentorado. Agora já tá livre de mim? Não, ainda não. Muito obrigado, Alfredo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado pela oportunidade que você me deu há 8 meses de conhecê-lo e de passar esse tempo aí contigo, e agora no podcast para a gente bater esse papo, para a gente conversar. Muita honra, e vamos lá, vamos sacudir o mundo, cara. E eu já sabia, né, mas eu sou um fanático por Raul Seixas. Eu gosto demais. Eu passei a adolescência inteira escutando Raul, e apesar de hoje estar mais voltado para música cristã e tudo mais, né? Mas vira e mexe eu tô escutando aí porque tem letras muito lindas, e eu também não sou religioso, eu sou cristão. Tem uma grande diferença. Porque até aquilo que eu pego e falo, né, velho? Porque tudo em excesso faz mal. Exato. Se você rezar demais, faz mal. Você fanatismo demais, faz mal. Você, torcer muito pro futebol faz mal. Beber demais faz mal. Tudo em excesso. Exato. E o meu filho Pedro foi uma voz que minha esposa ouviu, né, na mesa de ultrassom,
Mas eu também falava que ele ia chamar Pedro por conta da música do Raul, meu amigo Pedro. Sério mesmo? É isso. Caraca, que Então, top, velho. Raul tá O Raul tá por aí na aí, nossa vida. Tá, puta, não. E é sensacional isso, porque, cara, eu vejo muito isso, a galera falando, não, putz, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou de X religião, eu não posso fazer isso ou fazer aquilo. Cara, eu acho que, óbvio que você não pode fazer o que é errado, né? Mas, pô, você escutar uma música de uma pessoa que você gosta e tal, e que agrega, tanto como o Raul, tipo, putz, só aqui, ó. Mas imagina, velho, eu no mundo aí, tipo, nessas viagens é muita solidão. Não parece, porque a gente abre no Instagram, tô no restaurante top, tô com a pessoa aqui, eu tô fazendo uma piada com chinês e tal, tô ali aprendendo palavrão em outro idioma, que possa ser essas resenhas e tal. Ah, tô vendo um produto novo. Porém, cara, você bate ali, você não tá com seus amigos, você não tá jantando com quem, tipo, que você gosta, tá jantando com quem que você quer fazer negócios, entendeu? E aí, essa música, tipo, cara, ela me confortou por muito tempo, porque imagina só, você bater, tipo, eu já fiz esse teste já. Eu lá na China, tipo, olhar no Google qual que é a distância pra minha casa. Falei, mano, tô longe pra caralho. Tá muito tempo. E assim, o meu primeiro sobrinho chama Raul por conta de Raul, né? Sério, é, Meu mano? irmão, na verdade, que me ensinou a gostar de Raul, né? Meu irmão também hoje cristão e tudo mais. Mas a gente cresceu aí numa adolescência aí escutando Raul e muito bom saber que o Bora Sacudir o Mundo foi inspirado na música aí desse grande fera. É, super inspirado. Show de bola. Prazer imenso estar aqui, cara. Prazer, irmão, prazer. Gente, eu vou contar pra vocês como que eu conheci o Evandro, tá bom? Olha só, nós gravamos uma época lá com o Rafael o conteúdo dizendo, reagindo, na verdade, né? Que vinha um cara com 50 mil e oferecia pra galera ó, você quer trocar de emprego? Larga seu emprego agora e pega os 50 mil. Tipo, segurança e tal. O cara, não larga, tudo mais, tem estabilidade. E aí foi pro outro lado, a galera, você quer 50 reais ou uma bolsa de estudos, acho que a faculdade era Estácio, se eu não me engano. E aí, a bolsa de estudos da Estácio. Cara, e a galera, a bolsa de estudo, velho. Eu sou formado pelo ProUni, eu valorizo demais a bolsa de estudo, porque, cara, o que eu tenho na minha vida, grande parte é por conta do programa, entendeu? E, velho, uma bolsa de estudos. Cara, e o cara pegou e falou, não, dá 50 conto? Tá de sacanagem. Aí eu falei, não, isso é mentira, não existe. E aí, eu peguei e fui pra rua, lá no metrô Tucuruvi, pra fazer esse teste ali, ó, na prática, no detalhinho. Onde 50 conto ou uma mentoria comigo. Cara, tipo, menor, né? Tipo, óbvio que uma universidade. Né? Então eu até falei, a galera vai querer pegar os 50 conto, velho. E aí, desses que a gente pegou, o Evandro foi que falou, não, irmão, eu quero a mentoria. E eu vi, tipo, ele tava correndo, eu falei, velho, ele não vai pegar a mentoria, esse cara. Né? Me dá meus 50 aqui e tchau, mano. Marcha! E, cara, você escolheu a mentoria. O que você falou pra mim quando eu te propus? Você lembra o que você falou? Lembro. O que você falou? Falei a mentoria, na hora. Aí você falou, por quê? Que eu falei assim, porque a mentoria com certeza vai me agregar mais valor. E engraçado que quando você falou, você tem 1 minuto? Eu falei, eu tenho 4. E mostrei o celular porque eu já tava com o Uber, né? Eu já tinha pedido Uber. E foi bacana porque eu vi você gravando ali e tal, e eu tava indo para um cliente ali, né? No metrô Tucuruvi, tava indo para Guarulhos. E foi legal que você falou assim, uma mentoria comigo e tal, e aí eu, sem pestanejar, falei mentoria. Por quê? Porque eu sou mentor. Né? E quando eu falei, foi engraçado que você falou, putz, agora eu vou ter que entregar, meu. Agora eu ferrou o conteúdo agora, irmão. Putz, você fala assim, porque nunca teve, agora você fala com o cara que é profissional, deu trave, irmão, vai ter que entregar muito. Show de bola. E aí trocamos ali os telefones e tudo mais, peguei o contrato que tá comigo até hoje e fui embora. E cheguei no cliente e aí eu comecei a
a segui-lo e tal, porque de fato eu não conhecia. Nós temos uma atividade um pouquinho diferente, né? Mas foi legal, cara. Foi legal porque eu sei o valor de quem transfere e compartilha conhecimento, né? Então isso é isso que eu me interesso. Nós vamos falar aqui muito sobre empresas, sobre valor, lucro e tudo mais, mas o que de fato te agrega valor é você compartilhar o que você conhece com outro e levá-lo ele de um ponto para outro, independentemente de algo em troca. Onde você aprendeu isso? Como você chegou a essa conclusão? Cara, na vida, não foi de um dia para a noite. A gente não nasce preparado. A gente passa por muita coisa, né? Então, eu não nasci mentor, eu não nasci líder, né? Eu nasci Evandro, que ao longo do tempo errou, caiu, levantou, teve pessoas do lado que compartilharam da ajuda, teve outros que não. Tem pessoas que passam na sua vida para ficar, tem outros que passam para você lembrar, tem outros que passam para você fazer diferente. Então você vai sendo moldado conforme as coisas acontecem na tua vida. Mas isso é um aprendizado, né? É um aprendizado. Acho que não dá para falar assim com quem que você aprendeu, como que você tem essa capacidade de sabedoria. Muito estudo, muita leitura, muita convivência, muita oração, né? Muita dedicação com os filhos. Pô, depois que eu fui pai, eu mudei muito. Ah, depois que você você teve foi uma das coisas que deu esse estalo, Sim, então. Sim, total, né? Depois da minha conversão também ao cristianismo, né? Então a gente passa a ver outras coisas ou as mesmas coisas com olhares diferentes. Acho que essa é a grande sacada. Você não era cristão antes? Cara, sempre fui. Sempre fui. Só que, na verdade, a gente entra numa parada de religião, né? Então eu era católico, aqueles que ia só em casamento. Não para aquela... Não protestante. Não praticante. Não praticante, enfim. Cara, eu entrava nas igrejas normal e tal. Acreditava em Deus e... Sempre. A minha oração sempre foi para Deus, né? Mas ao ponto de que eu me converti ao cristianismo mesmo, de frequentar igrejas, de começar a ouvir louvores, a frequentar mesmo, né? Domingo, quarta, participar das atividades da igreja, aí a gente passa a enxergar de uma outra forma. E eu não digo que as outras são erradas. Sim. Não, jamais. Mas eu digo que me melhorou muito, obviamente, o ponto de vista de algumas coisas, né? Principalmente empresarial, principalmente familiar. A minha família, meu pai, minha mãe, eu não nasci em berço cristão, assim, igreja, não, muito pelo contrário. A minha família sempre foi uma família muito festiva, de festa, de cervejada, churrascada e tal. E eu fui assim também, durante muitos anos. Eu ia falar assim... Não, fui. E eu vou te falar uma coisa, e foi assim, não foi pouco não. Aliás, eu tenho 48 anos, 35 foi no mundão. Pô, irmão, rodou 100 horas, né, Então, eu tenho muita... E é engraçado que o meu pastor, ele fala assim, cara, você é sagaz, você sabe das coisas, entendeu? Você sabe da malandragem, né? E é legal, porque não por conta da malandragem, mas por conta de você entender os dois lados, claro, né? E saber o que você disse. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. É aí que a gente tem que começar a ter o discernimento. Claro, isso é bíblico. Eu acho que é bacana. É o que tá lá. Cara, eu acho muito legal isso. E até que você falou da questão do respeito com as outras religiões, que eu vejo, putz, todas as minhas postagens de religião, o católico, você vai lá e curte. Entendeu? Porque tá vendo ali, cara, tá fazendo bem, tá dentro da religião e beleza, tipo assim, não importa. É um tema que isso até trouxe vendo as religiões mundo afora. Então, tipo, o objetivo das religiões, né? Então, velho, tá lá. O objetivo final que é fazer o bem. Então você fala, cara, parece que tipo que é assim onde vai tudo se encontrando e você fala, velho,
fazer o bem. Então, cara, Exato. você olhar... Até amigo meu que é ateu. Eu acho engraçado ateu. Não, Que na hora da dificuldade fala, meu Deus, me ajuda. não, mas é... Putz, o... Cara, meu Deus, me ajuda. E aí, cara, é engraçado também porque eu já falei, eu tenho um amigo que é ateu e eu sempre discutindo Deus com ele e tal, não tem Deus e esse cara fazendo bem pra caramba. Aí eu olhei e falei, mano, quem que é o ateu da história, né, velho? Né? Tipo, pô, cara, quantas pessoas estão lá? Eu falo, pô, aí é bíblico também, tá lá. Que São Pedro que disse, São Pedro de novo aí, né? Fé sem obras é morta, né? Então, cara, tá lá. Então, velho, também não quer adiantar. O cara tá na religião e não fazer o bem, ou até prejudicar um irmão, né? Sim. Inclusive prejudicar o irmão até fora da situação da igreja ali no trabalho, porque é de outra religião e quer prejudicar no trabalho porque não tá da mesma panela, né? Digamos assim, como a pessoa pega e leva. Então é bem importante isso, bom, as religiões que levam ali o bem, que é o objetivo de todo mundo. Se você fez o bem, então você tá ali, você tá com. Tem a religião que tá chegando a Deus, né, velho? Exato. É importante. É importante você fazer o bem para você mesmo, né? Porque, de toda forma, a gente se destrói muito também, né? Em todos os sentidos, né? Não só nos hábitos alimentares, mas também na prática do empreendedorismo, quando você não... eu acredito em desequilíbrio de vez em quando, né? Óbvio, mas você ser desequilibrado em várias áreas, isso faz mal também. E isso não é fazer o bem para você mesmo, né? Então, poxa, o cara é um empresário de sucesso e tal, legal. Aí dentro de casa destrói a família, bate na esposa, não dá atenção para os filhos. Então, sabe, esse desequilíbrio não existe. Exato. Então, Ou o cara só trabalha. ou só trabalha. Ou e vice-versa. O cara é totalmente dedicado à família, mas não leva o recurso necessário para dentro de casa. Entendeu? Então, é muito louco. Acho que o equilíbrio, ele tem que existir em partes da vida você desequilibrar. Por exemplo, no começo da gravidez da minha esposa, do nosso primeiro filho, Pedro, eu estava na faculdade. Então, houve um desequilíbrio. Eu tinha que estudar para que hoje a gente pudesse avançar no que a gente tem. Então, aquele desequilíbrio era lógico, era conversado, a gente estava junto, mas era preciso. Eu não tinha que largar a faculdade para ficar eu e minha esposa lá ninando o nosso filho. A gente sabia que a gente ia passar um pouquinho ali e tal, mas depois para equilibrar. Então, essa parada que vai te ensinando, né? Igual a minha esposa, deixou de ter de seguir a sua carreira na moda em prol do nosso primeiro filho. Entendeu? Então, uma... Pra mulher é fera. Cara, Mulher não dá, a mulher vai... Entendeu? Então, assim... E outra coisa, sem medo de ser feliz. Na época, ela ganhava muito mais que eu. Ela era gerente de uma grande empresa de moda, ganhava muito mais que eu ainda estava começando na carreira contábil. E ela abdicou. E aí, Evandro, como que vai? Vambora. Foi lá e pegou o roqueiro. Acabou. Entendeu? Foi. O fã do Raul. Então ela foi embora. Foi legal. cuidar do nosso filho e a gente foi pra batalha. Então, é isso. Foi para um bem maior? Foi. Então, eu acho que isso é legal. A vida vai te levando a você criar maturidade, né? Então, isso é bacana. E é fase. Cara, eu tenho uma filha de 5 e um de 14. Eu olho o meu de 14, esses dias ele saiu pela manhã para ir para a escola, chovendo. E a minha esposa, cadê o guarda-chuva? Ele, não, mãe, não precisa, eu vou pelos cantos. Aí ele fechou a porta e foi. Aí ela olhou pra mim pensando que eu ia brigar, né? Eu falei, cara, igualzinho eu, velho. Marcha! Eu odeio guarda-chuva, sabe? E na época era assim. Que da hora. Putz, aí você revive tudo isso, né? Sempre fazendo bem. Então, assim, você sempre foi cristão? Sim. Sempre orei a Deus. Mas dei os meus desequilíbrios na adolescência e foi legal, não fiz mal a ninguém.
né? Claro, indiretamente eu magoei muitas pessoas, né? Por conta de vícios e tudo mais, você magoa a sua família, mas não por propósito, ó, quero magoar, então, não, mas indiretamente você magoa. Sim. Mas foi uma vida muito bem vivida e cada dia criando maturidade, e hoje não tenho a menor dúvida de te falar que eu tô no meu melhor momento Que como top. Que da hora. profissional, como pessoa, como pai, como esposo e, cara, é louco, muito Eu bom. fico feliz demais de estar participando desse melhor momento teu, viu, cara? Show de bola. Até você falou uma questão que me chamou a atenção, o desequilíbrio. Porque eu até te mostrei agora há pouco aqui, quando eu recomecei a BN em 2016, dia 4 de janeiro de 2016, na sala que tá aqui nesse andar. E aí, dentro dessa sala, desse recomeço, tudo foi uma época que eu trabalhei muito, muito, muito. Eu trabalhei, putz, eu começava a trabalhar 4h30 por conta do fuso horário dos países árabes e a China. E eu parava de trabalhar 8 da noite, cara. Então, tipo, era frenético o ritmo. E, e foi por uma fase, entendeu? Óbvio que às vezes tem dia que você precisa dar essa arregaçada forte aí também e tudo, né? Mas tem gente que leva esse desequilíbrio e esse desequilíbrio é justamente por não estar organizado, né, cara? Que é justamente onde entra o teu negócio hoje, a HB7 aí, que vem com os processos. Porque o empresário hoje, não hoje, mas no Brasil, como a gente tem muita coisa para ver, porque é muito mais difícil ser empresário aqui do que nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Que a gente tem que escolher o regime tributário, tem que já olhar o EST, o caramba e tal, e pensar no negócio. Onde nos Estados Unidos, por exemplo, irmão, só pensa no negócio. Você vai ter que entender como você vai fazer a sua logística, a tua venda e o teu marketing. Acabou. Entendeu? E aqui não, a gente entra assim e por isso a galera acontece esse desequilíbrio. Como que você ajuda as pessoas, aí, os empresários, a voltar a ter esse equilíbrio? Porque é normal o empresário pegar e se acostumar a empilhar vários pratos e quando vê o cara trabalhando 12 horas por dia e a família tá escanteada e a saúde tá escanteada, né? Exato, exato. Olha, eu gosto muito de uma palavra e o que eu não sou, que é extremista. Extremista, que legal. Cara, eu não sou extremista. Porque hoje eu vou em muitos eventos de contador, que é o meu público-alvo, apesar de que eu estou atendendo outras atividades empresariais agora, até por conta do meu estudo, que isso eu não paro. Tem coisas que eu paro, né? Desequilíbrio total, tal, trabalhei muito, tal, não sei o quê, mas estudar eu sempre estou estudando. Eu gosto, né? Não é questão que eu preciso e tal. É bom, né? Vai te ajudar, mas eu gosto de estudo, eu gosto de estudar. Então eu não sou extremista, porque assim, há 2 dias eu dei uma aula para os mentorados de uma contadora lá da Bahia, e uma influencer chamada Catarina Amaral, Tá. uma grande influência aí na nossa área. E dentre os mentorados dela tinha contabilidades grandes, médias e pequenas, e tinha um rapaz lá que era ele e mais um estagiário. E aí ele me perguntou: Evandro, como que eu faço para me organizar? Se sou eu e mais o meu estagiário. Aí eu falei: cara, você vai trabalhar demais. Tem jeito. Mas eu vou falar aqui uma coisa que minha mãe me ensinou e eu falei na aula, e a minha mãe tem pouco estudo, cara. Mas é um legado que eu levo da minha mãe, que eu acho muito legal. Minha mãe fala assim: filho, se você tem dívida, começa a pagar. Uma hora acaba. Como que é? Se você tem dívida... Filho, se você tem dívida, começa a pagar.
porque uma hora acaba. E é isso que eu falei para aquele empresário que está com um colaborador e como que eu faço para ter processo. Eu falei para ele, comece, uma hora você vai acabar. Na verdade, vai acabar de mapear e de desenhar, porque o processo ele jamais acaba, ele é vivo. Ele é vivo. Então você vai fazendo a manutenção. Então, isso vai te levar a uma organização de tempo e de gestão que muitos empresários não conseguem desgarrar. Aí tem vários fatores, Alfredo, vários. E um deles, principalmente, é aquele ditado que fala assim, melhor eu fazer do que o outro. Já que eu tenho que fazer, melhor eu fazer do que o outro. Né? Porque se acha que vai fazer melhor. Pode ser, claro. Mas tem 3 situações nesse ditado aí popular. Ou você vai entregar algo, vai delegar algo para alguém e ele vai fazer errado, obviamente que você vai ter que corrigir, ou ele vai fazer parcialmente certo, que é legal, aí você vai lá e orienta, ou você se surpreende e ele vai fazer bem melhor que você, que é o grande lance. Só que os empresários, eles são temerosos com isso. Já quer pegar aqui, irmão, é meu, é meu, não largo, é meu, ponto. Como? Eu sou, né, como meu público-alvo é contador, eu sou contador. Eu sou brabo. Eu faço, eu estudei. E é legal isso, mas, cara, quando você começa a fazer gestão da tua empresa, e não mais só do que você entrega, do seu produto final, aí você começa a ter horizontes aí a percorrer. Então é aí que eu entro. Eu entro para ensinar esses caras que tem outro mundo aí fora. Porque eu aprendi isso. Eu aprendi dentro da contabilidade, sabendo que tem mundo lá fora. Então eu passei por uma empresa durante muitos anos que eu fui cofundador da contabilidade, passei por todas as gestões, passei por todas as aquisições de clientes, as contratações fui eu que fiz, então eu passei por toda essa gestão. E essa empresa foi vendida aí por muita grana, inclusive. E eu vi tudo isso. Só que eu vi também que o mundo lá fora, o mundo de gestão, o mundo de venda, o mundo de marketing, o mundo de networking, também é muito importante para você fazer toda essa junção e elevar a tua empresa. Aí o que eu vi nisso? No mundo contábil, nas empresas contábeis, que os contadores não foram ensinados a isso. Eles sabem fazer um planejamento estratégico, sabem fazer um planejamento tributário, sabem analisar um balanço, mas não sabe gerir o teu próprio escritório, não sabe ler indicadores da sua própria empresa, sabem ler os números das empresas dos outros, mas da própria empresa não. Você quer dizer, então, que aquele velho ditado, em casa de ferreiro, espeta de pau, é mais ou menos assim? Na grande esmagadora maioria. Caralho, foda. E assim, e qual é o problema nisso? É o famoso desequilíbrio. Eu fiz uma postagem na minha rede social logo depois que acabou o imposto de renda da pessoa física. Eu falei, aí, contador, agora você vai olhar para a tua empresa... Você estava aí olhando os bens patrimoniais do seu cliente. Você fica 3 meses tão dentro desse negócio que agora você vai olhar, que já é junho, tá? Você vai olhar para a tua empresa contábil agora? Se for, tudo bem, eu entendo. Vai, fala comigo que eu te ajudo. E é isso. Ele se dedica tanto, ele é um prestador de serviço. Tudo bem, tá certo, tem que encantar o cliente e entregar para o cliente. Mas e dentro da sua casa? E os teus colaboradores como estão? Estão desequilibrados emocionalmente, trabalhando igual você? Cara, não vai parar ninguém na tua empresa. Aí os contadores falam assim, o mercado tá ruim de profissionais. Será? Ou é a sua empresa que tá ruim de reter esses profissionais? Caraca. Foda, né? Porque o desafio para as contabilidades hoje, vou trazer aqui, hoje tem 2 plataformas que eu conheço, não vou falar o nome quando eu vou fazer merchan para ninguém. E aí,
onde é muito fácil para você se tornar cliente dela e com valor pífio, né? Mais barato que o lanche daquela marca famosa que tem os arcos dourados. A razão social, arcos dourados. Exato, Cara, como você enxerga isso, né, cara? Com essa... Cara, e até para as demais contabilidades normais, né? legal. Então, você falou um nome muito legal. Contabilidades normais. Essas estão fadadas ao fracasso. As contabilidades normais estão fadadas ao fracasso. É isso que a gente tem que colocar. Principalmente agora, com a vinda da reforma tributária. Onde os empresários eles vão precisar de ter esse profissional próximo. E aí, essas empresas online não conseguem ajudar. Não consegue ter esse profissional lado a lado com o empresário. Porque você fazer uma contabilidade online, onde você coloca as suas informações no aplicativo, está tudo certo. É o modelo de negócio. Para quem não precisa de uma assessoria lado a lado. Não, tá, mas peraí, você falou que as contabilidades normais estão fadadas ao fracasso. Exatamente. Por quê? Porque estão tão voltadas ao operacional que não estão do lado do seu empresário, do seu cliente, de forma consultiva. Consultiva é uma palavra muito bonita que vem sendo usada aí ao longo dos anos. Mas sabe o que é ser consultivo? É você pegar o seu telefone, que hoje ele é o mais usado para fazer stories e tudo mais, e dar uma ligada para o teu cliente e falar, cara, como que tá as coisas aí? Como que tá a sua semana? Tem um tempo para a gente tomar um cafezinho? Eu só quero te falar sobre duas coisas. Não precisa dar aula para o teu cliente. Mas senta com ele, toma um café e fala assim, como você está se preparando para a reforma tributária e tal. É porque hoje as pessoas olham para as outras querendo vender. Querendo entregar, vender, mostrar que é o melhor, que tem coisas que outros não têm. Cara, se entrega um pouquinho para o teu cliente de forma consultiva e bate um papo, entende o que ele está passando. Porque sabe o que acontece hoje com o empresário, principalmente o empresário contábil? Ele luta muito para fazer uma venda. É posicionamento na internet, é marketing em rede social, enfim. Aí quando vende, internaliza o cliente, lança na mão da operação e vai buscar outro. Ou seja, largou o cliente na savana, irmão. Entendeu? Tá aí. E aí vai atrás. E é isso que eu quebro na minha consultoria. Eu faço você olhar para o teu cliente interno primeiro, para depois ir buscar os demais. Ou melhor, concomitantemente, que é o chamado mapeamento da base de clientes. Eu ajudo o empresário a entender o seu cliente primordialmente, enquanto vai buscar o mercado aí fora. Tá. Cara, do caralho. Desculpa o palavrão. Desculpa. Que é mesmo. Você vê, o cara não fala palavrão e aí jogou na minha conta. É mesmo. Você tá aí, ó. Caraca. Irmão, não, é fantástico essa questão aí de onde você pega e leva do tema do processual. Nós batemos um papo essa semana aí, tipo, como a última fase da nossa mentoria, né? Você indo trocar ideia com o meu contador lá, com o João, da JML, tipo, que é fera aí, né? Quantos anos tem o João de mercado que ele falou? Você lembra ou não? Cara, é de 92, né, que ele começou a empresa dele, 92, que em 93 ele já tinha informatização. É. Cara, maluco isso. Não, fera, tipo, o João... Pô, eu comecei a trabalhar em 93 como office boy. Ele já tinha informatização na empresa contábil. É coisa de maluco, cara. Não, maluco, o João é fora da curva, cara. E aí é bacana ele, até pra entender a contabilidade ali como a JML, e que a gente foi até pedindo para esse papo aí pra gente fazer 15 minutos, né? Quanto tempo que a gente ficou lá? Mais de 1 hora. Foi legal. Cara, que papo. Não, é bacana também ver isso que eu achei legal. Do João, com toda essa bagagem, com o cara que pegou e, tipo, e olhou
olhou para o negócio de informatização lá em 93 e pegar e enxergar hoje, tipo, o Evandro, quando sentou ali, e falar, caraca, isso aqui me interessa. Vamos colocar na JML. Porra, eu achei muito legal, inclusive, João Leite, meu contador, meu amigo, ó, um beijo no seu coração. Eu sou teu fã, cara. Obrigado aí pela moral aí, por receber a gente. E já ter a HB7 aí como sua prestadora de serviço. É brabo, João. Cara, e é isso que fez que me despertou. Que eu falei, caraca, o Evandro tá no caminho certo. Porque chegar ali com toda essa bagagem, o João, ele fala, meu, bora que isso aqui é top, é realmente o que precisa para olhar para dentro dos processos em si das contabilidades, que é uma coisa que eu nunca havia me atentado a isso. Que você fala, meu, o contador ele tem o processo bem definido, só que foi o que você falou, ele tá olhando o processo do outro, né? Tá olhando ali o... E o que mais a gente passa, e é comum, é uma dor, parece que... Eu até falo uma frase, ela é impactante, eu falo que o contador, às vezes, por muitas vezes, ele toma Novalgina para um câncer. E ele fica prolongando essa dor e convivendo com ela. Caralho. Ou seja, o cliente reclama todo mês daquela guia errada. E ele não consegue ajustar aquilo. E aí no quarto mês, quinto mês, o cliente vai lá e cancela. E eles acham que é normal. Ah, perdi mais um, vou atrás de outro. É uma corrida atrás do rato que não faz sentido nenhum. E é por isso que muitos contadores, e a grande maioria, eles acabam esgotados no final do dia. Porque ele não vê aquilo acontecendo. E aí o que falta? Treinamento. Falta convívio com a operação. Ah, e tem uma coisa que eu gosto muito de falar. Contador, jamais saia do operacional. Você deixar de operacionalizar é diferente de sair do operacional, porque é ali que está o grande valor da tua empresa. Ou seja, você vai hoje em eventos de contadores e o que mais você ouve é isso. O contador tem que ser estratégico, tem que sair do operacional. Vai sair do operacional para fazer o quê? Bolo, que também é bom, só que deixa a confeiteira fazer. Ele tem que olhar para os números, ele tem que olhar para a operação. É dali que sai o valor para os empresários. Ele tem que pegar tudo que foi produzido ali e ir lá para o cliente pegar uma TV como essa, bonita aqui, e falar, cara, tá aqui, ó, a sua estratégia para você alcançar outro nível é esse. Entendeu? Então, hoje não tem como fazer isso, porque os processos não são definidos, eles ficam correndo atrás de retrabalho, de cliente ligando e reclamando que não recebeu, cadê meu imposto, por que isso, minha folha está errada, cadê a contabilidade que está atrasada. Então, sem processo, o seu crescimento trava. Cara, é interessante o que você falou, porque eu tenho visto aí muitos coaches aí nos cortes pela internet afora, falando que empresário, saia do operacional e tal. Putz, e agora você faz total sentido, porque, cara, tem a premissa lá, né? É o olho do dono que engorda a boiada. E aí, trazendo o Raul, eu não vou mais andar na contramão. Eu vou totalmente por outro lado. Dos coachings aí que estão falando sobre isso. Cara, e é uma parada que é o básico. Velho, se você não olhar a tua empresa ali no detalhinho, você não entender onde que tá doendo pra galera. Putz, por exemplo, o nosso armazém, ele fica lá em Guarulhos. Cara, eu sempre tô lá vendo como que tá a nossa questão lá, como que tá o estoque. Putz, visito o cliente, tô na operação, faço reunião com o time semanal ali dos departamentos. Por quê? Tem que entender. Então, cara, às vezes tem algo que alguém levanta a mão. Opa, tô sabendo. Ou podemos mudar assim, assim, assado. Podemos desenvolver esse negócio. Ó, porque veja, se você está longe... Você está no operacional agindo estrategicamente. Olha a diferença.
de você estar lá contando o estoque. Você está entendendo? É isso que precisa ser aberto à mente dos empresários. Você não precisa estar lá fazendo a contagem, mas você está lá falando, opa, de repente eu vou precisar de um novo galpão. Ou vou chamar meu contador para ele entender como estou aqui, se de repente tem uma outra cidade para que a gente possa estabelecer aqui uma distribuição. Cara, estrategicamente dentro do operacional, entendeu? Senão não faz sentido, pelo menos para mim. Né? E respeito também quem age dessa maneira. Só sei que eu vou seguir o que realmente hoje, na minha empresa, eu tenho como valor. É que você tem que cuidar do teu operacional, do teu time, da tua liderança, para que você agregue estrategicamente valor para os teus clientes. E aí sim, você vai se tornar consultivo olhando a tua operação. E como nasceu essa aqui, ó? Como nasceu ela? Cara, Troca umas ideias. Ela. Quero saber aqui, ó. HB7. top! Primeiro ela nasceu no coração de Deus. Caraca. HB7. Pô, você já começou como? Lá. Sim, exatamente. Esse nome veio do alto, Que legal. né? Por que veio do alto? Porque foi assim. Eu estava numa aula de teologia, que eu sou formado em teologia, e numa aula de Hebreus, livro de Hebreus 7, HB7, que nós estávamos estudando sobre o sacerdócio de Melquisedeque, de Cristo, né? Quem foi Melquisedeque? Melquisedeque foi rei de Salém. E foi um Salém é que país hoje? rapaz, me pegou. Me pegou, não sei. Não sei te dizer, mas vou buscar essa informação. Não sei te dizer. Você consegue puxar aí? Consegue puxar, Léo? Salém, qual país que é hoje? Por favor. E aí o rei de Salém, ele era sacerdote, e o Abraão, que era um grande homem, né, de muitas posses, ofereceu o dízimo a Melquisedeque. Então foi a primeira vez que a gente enxerga dízimo na Bíblia. E Melquisedeque remete a Jesus, né, porque é um sacerdócio que não teve fim. E a gente estudou HB7 naquela noite. E naquela noite, o apóstolo que estava ministrando essa aula, ele perguntou à sala, e tinha, salvo engano, 19 pessoas. Perguntou quem gostaria de ser empregador ou empregado. E das 19 pessoas, a única pessoa que falou empregador fui eu. Todos os demais amigos falaram que preferiam ser empregado. E aí me perguntaram o motivo. Por quê? Eu falei que hoje eu estou numa empresa. Onde que é? Ah, só? Só Jerusalém. Só? Ah, Salém. Jerusalém, só. Obrigado, Léo. Tá bom de açúcar? Muito bom, legal. Olha lá, viu? Que a gente sempre tem que estar estudando. Não, tá vendo? Aprendeu uma agora. Boa. E aí eu... Ótimo, legal. Expliquei que eu gostaria de ajudar muitas outras famílias, que à época eu estava numa empresa, como sócio também, e eles ajudavam diretamente 300 famílias, né, com o salário de cada colaborador. E eu gostaria de ajudar muito mais. Ótimo. Aquela aula terminou, eu fui para casa, entrei em casa, vi minha família, tal, fui tomar um banho. No banho, Deus falou comigo, a sua empresa vai chamar HB7. Caraca. Cara, eu tomei aquele banho, saí do banho, minha esposa já estava deitada e tal, não sei o que, eu fui para a sala, mandei mensagem pro apóstolo, falando, Deus falou comigo e tudo mais, e vamos lá. Eu fiquei até quase 2 da manhã, batendo papo com ele, sobre isso. E a gente chorou junto e tudo mais, e aí nasceu a HB7 Consultoria, uma empresa voltada aí para consultoria empresarial de processos, e eu estou muito feliz. E estamos aí de operação com alguns clientes e ajudando aí a levar, é esse o propósito, a levar o empresário de um lado A para o lado B com propósito, com fé, com sabedoria, e
e com muita verdade. Acho que isso é o grande lance. Caraca, que top. Quanto tempo tem HB7? HB7 tem 1 ano. 1 ano! Que top, velho. 1 ano, 1 ano. 1 ano de HB7. Qual é a rede social da HB7? Fala aí pra galera. A rede social da HB7 é @HB7 Consultoria e o site é hb7consultoria.com.br. Então lembre-se aí, sigam, HB7 Consultoria, @HB7 Consultoria nas redes sociais, você acha aí. E, cara, o que é bacana, né, Evandro? Porque isso é uma das coisas que a gente até mudou durante a mentoria, né, cara, desses 8 meses. Onde você iniciou atendendo a consultoria para contabilidades, para colocar os processos nas contabilidades. Exato. E aí a gente, finalizando agora, onde mostrou, eu falei, cara, porque dói muito pro empresário o tema processos. Para mim, por exemplo, dói muito. Pô, TDAH, um montão de coisa diferente, tudo, cara. E para mim dá bastante. E essa é a dor de vários empresários. Eu falei, Evandro, irmão, vamos acrescentar aqui. E você consegue expandir para empresários? E aí o que você falou para mim quando eu perguntei? Você consegue expandir para empresários? Eu falei, cara, consigo. Só que eu vou precisar estudar um pouco mais. E é isso que eu fui fazer. Eu fui buscar o estudo, né? Aprimoramento. Mas, de toda forma, o que é muito legal... Mas toda empresa não é igual? Não. Não é. Toda empresa não é igual. Não é igual. Até o CNPJ não é igual, né? E nenhuma empresa é igual. Porque o processo, ele tem muito a ver com o dono. Hoje eu estou em algumas contabilidades e os processos não são iguais de uma para outra. Né? Pode ser que você chegue no mesmo resultado, mas o processo até chegar lá, ele vai de acordo com a cultura e a filosofia de cada gestor. Né? Então, é muito importante você unir a cultura da tua empresa com os processos e, obviamente, com os teus valores. Então, quando você me disse para a gente expandir, isso foi muito legal, por quê? Porque eu vi também um mercado aí que precisa. Hoje, os contadores falam o quê? Os meus clientes não me dão valor. Por quê? Porque você também não gera valor para ele. Simples assim. Vamos parar de vitimizar a classe contábil. Caralho. Total sentido, porque o cara não dá valor, o cara quer pagar o salário mínimo pra mim, que já tá pagando esse salário mínimo. Mas o que você envia pro cara? 15 anos. Você envia a guia previdenciária, a guia do imposto, o salário dos colaboradores. Tá, cara, você mandou pra ele só dívida pra pagar. E que tá tudo certo. Faz parte. Porque o empresário não tem que saber calcular um imposto. Ele tem que saber fazer... Cara... Você entendeu? É bacana o sistema que você trouxe, porque o João, ele ajudou a gente na ABN a mudar a nossa história. Por quê? O João, ele chegou numa época e falou assim, a gente sempre foi lucro presumido. E, beleza, lucro presumido e acabou. O João falou, não, mano, tem que ser lucro real. Isso é trading. Isso é débito e crédito. Tem que se acreditar de tudo. Seu custo é elevado. Então, tem operação que você se ferrou. Você tem variação cambial. Então, tem operação que você pensou que você ia vender por 1 milhão. Quando chegou a mercadoria, você vendeu por 800 mil. Você tomou 200 de prejuízo. E aí? Então, se você está no lucro real... Vai. E aí isso fez a gente mudar de patamar. Foi a gente mudou de patamar. É isso. Olha o valor que ele te trouxe. A visão de negócio. Entendeu? E como que ele viu isso? Você acha que foi fazendo videozinho na internet, com todo respeito? Foi olhando os teus números, cara.
entendeu? Os números que são produzidos ali na operação dele. Então, é óbvio que a gente tem que participar disso, sabe? E aí, o que você gera de valor? Eu sempre falo assim, se fosse só isso, só eu te entregar uma guia de imposto certa, dentro de um regime certo, com os salários dos teus funcionários correto, já estava bom. Tá certo, porque a gente estudou para isso, para fazer o cálculo correto. Tá, é legal. Só que o mercado hoje já não é mais assim. Hoje os empresários precisam de mais, precisam de um parceiro estratégico de verdade. Não só uma contabilidade que envia uma guia na data certa para você pagar. Isso aí, meu amigo, faz mais que obrigação. Agora, você sentar do lado de um cara e falar, meu, eu tava olhando seus números e da tua atividade, você fazendo isso aqui, pode confiar em mim que você vai ver o resultado. Isso raros fazem. Por quê? Porque não estão envolvidos de forma correta. Estão olhando indicadores, se olhar indicadores, né? Indicadores errados. Estão preocupados em fazer a entrevista para um novo estagiário. Não, cara. Tem que ser respeitado as hierarquias de estratégico, tático e operacional no seguinte sentido, de olhar o que a gente pode agregar valor. Então, hoje, quando a gente fala de processos, eu comecei a entender que eu poderia ajudar os meus clientes contadores a organizar processos dos seus clientes também, ao ponto de que eles se conectassem em gestão e aí sim um visse o valor do outro. Então, quando você deu o insight na nossa mentoria, eu fui buscar a entender mais conceito, porque quem faz processo de contabilidade faz processo para qualquer empresa, isso é fato. Mas eu não gosto de fazer nada de qualquer jeito. Eu entro para fazer diferença. Então, estou estudando MBA em Lean Six Sigma, fui atrás de MBA de dados, inteligência artificial, já estou estudando para aprimorar. Reforma tributária, já estou estudando também, porque, fato, a reforma tributária vai vir e todas as empresas vão precisar melhorar os seus processos. Todas as empresas, sem exceção. Então é aí que eu entro também para ajudar primordialmente o cliente do meu cliente. Então, eu estou dentro de contabilidades, também fazendo processo para empresas dos contadores. Então, hoje a gente está dentro de qualquer atividade. Pô, que bacana. É bom demais para eu pegar e escutar isso. Agora eu vou falar uma coisa. Um ano na HB7 tem um ano. Por que você decidiu montar a HB7? Você falou, cara, eu vou pra essa... Nossa, hoje tá fogo o microfone, né, mano? O microfone, né? O pai que esbarra o microfone tá paradinho no lugar dele. Já dei 5 tapas no microfone e falou que a culpa é do microfone, né? Cara de pau, né? Mas, velho, esse tema da HB7. Então, hoje teve esse estado, você falou, mano, eu vou pra cá, pra esse lado. Boa, legal. Essa é uma boa pergunta, porque eu estava numa zona de conforto, e aí a gente também ouve, né? Você não pode estar na zona de conforto. Quem te falou isso, cara? Tem tanta gente que nem sabe o que é isso, que nunca conquistou uma zona de conforto. Por isso que eu não gosto de extremismo. Eu tenho um amigo que ele fala exatamente isso. Ele fala, cara, o outro amigo nosso falou pra ele sair da zona que ele tá na zona de conforto, que ele tem que sair da zona de conforto e tal. Ele falou, cara, eu fiquei 40 anos desconfortável. Agora que eu tô confortável, deixa eu ficar um pouquinho confortável aqui. Sim, exato. Então é legal, né? A gente generaliza muitas coisas, né? Mas eu estava numa zona de conforto. Aí, tá vendo? Não é só eu lá que tô matando o microfone. Tamo junto. Mas numa empresa muito legal, essa empresa que eu falei que eu fui cofundador da contabilidade, aprendi muito lá, pude aplicar todos os meus conhecimentos lá, tinha muita liberdade, é uma empresa que eu tenho muito carinho e respeito. E quando eu saí da gestão operacional e fui para a educação dessa empresa, ou seja, ser mentor de contadores, até ali eu estava tentando entender
o propósito de Deus. Porque para mim não tinha nenhum propósito naquele momento. Eu estava saindo de algo que eu amava fazer, que é estar ali à frente de um time e tal, fazendo contabilidade e tudo mais. E quando eu fui convidado a participar de uma outra situação, eu fui, encarei, não tenho medo de desafios, mas eu não tinha propósito ali. Quando eu comecei a mentorar contadores, ou seja... Mas como não tinha propósito? Como você vê que não tinha propósito? Por quê? Ali eu não tinha ainda. Não tinha enxergado ainda qual era o propósito daquilo. Eu estava no lugar que eu amava estar, né, profissionalmente falando. E aí quando eu fui para mentorar outros contadores, ou seja, para compartilhar experiências, eu falei assim, poxa, por quê? Se eu tô lá bem, lá cuidando de um time, tinha 40 pessoas comigo, gerente, um salário top, sócio. Falei, por que isso, né, meu? Mas eu fui. Mas era um dos meus maiores propósitos, estava ali. Só não enxerguei depois. Que é exatamente por isso que a HB7 nasceu, que eu encontrei o propósito ali, que é o quê? É exatamente participar da vida do empresário e levar ele para um outro patamar, através do meu conhecimento, do meu auxílio e da minha condução. Então isso eu aprendi. Então, a partir do momento que eu comecei a ter clientes mentorados, e eu com a minha experiência de contador, de processo, de gestão, de tudo que eu tinha passado, de montar uma empresa, e a empresa ser uma das maiores do Brasil, fui contador de grandes empresários, né? E vi grandes empresários hoje começar pequeno e eu gerir esses números. Então, isso fez com que eu conseguisse... compartilhar esse conhecimento com os demais contadores. E quando eu vi que eu compartilhava, daí comecei a fazer palestras, subir em palco, foi muito legal. E aí quando as pessoas começavam a entender tudo que eu compartilhava, isso foi me levando a entender que era isso que eu ia fazer. Era ajudar as pessoas de fato a gerir os seus negócios com transparência, verdade, propósito, valores, e principalmente excelência técnica. E aí depois de cuidar de mais de 75 empresas, 350 profissionais, eu falei assim, agora é a hora de eu criar o meu legado. Porque eu deixei um legado lá, bonito inclusive, de 9 anos. Só que lá eu não conseguia ajudar da maneira que eu ajudo na HB7, porque eles tinham um plano de negócios. E aí depois que eu ficava com esses empresários ao longo de 12 meses, e aí eles recebiam conhecimento e tudo mais, no final de 12 meses eu falava, e aí, como que você tá? Cara, eu tô explodindo de conhecimento, só que eu não apliquei nada ainda. Aí eu falei, não, a HB7 vai te ajudar. A HB7 vai pegar na tua mão, de verdade. Eu não quero ter 1000 clientes. Eu quero ter 10 transformados. Caraca. Então foi para isso que a HB7 nasceu. E hoje você atende clientes só em São Paulo? Não. Hoje eu já Brasil tô inteiro? Brasil inteiro. Só que ainda não conquistei todos os estados. Não, mas você... Apesar de já ter clientes em todos os estados. Já conheço todos os estados. Mas hoje a HB7 está em São Paulo, Minas Gerais e Fortaleza. Ah, então tá. Mas se eu sou empresário lá de Tocantins, você consegue atender? Consigo atender. Se eu sou empresário lá de Pernambuco, você atende? Lá de Alagoas? Atendo sim. Do Oiapoque ao Chuí? Do Oiapoque ao Chuí. HB7 na veia, HB7 na veia. Porque eu aprendi que o consultor, ele não vende horas, ele vende disponibilidade. E a minha disponibilidade, ela é nível Brasil. Não preciso estar presente para estar com você. Top. Irmão, sabe que eu aqui tô falando com você, processo, lembrei de uma... A gente faz cagada também de vez em quando, né? Sempre. Todo mundo erra, né? Sim. Aliás, só erra quem trabalha, né? Exatamente. Eu fiz uma cagada aí. Até posso falar ela, porque ela se tornou pública, na verdade.
nós fizemos uma parceria para importar o rum do cantor do Bruno Mars, Bruninho. Pô, e aí foi uma conversa que começou em setembro de 23. Eles nos procuraram. E aí tava aquele namorinho, né? Tipo, e tal, tudo mais. Quando chegou em janeiro de 24, acho, eles vieram com muita sede. Meu, não, a gente tem que fechar urgente, tem que fechar, tem que fechar, tem que fechar, tem que fechar. Falei, tudo bom, vamos fechar, legal, o produto tem sinergia e tal. Porém, e aí a gente fechou, tipo, hoje, passou 2 semanas, anunciou Bruno Mars Brasil, temporada gigante e tal. Ia ter que ter o produto. E aí nessa, adequa o produto para adequar, tal, etc. Por A mais B, atrasou o processo deles lá, até por não conhecerem o Brasil. E nós, por... Eu, no caso, porque eu fiquei à frente desse processo bastante aí, desse atraso que teve, eu peguei e travei, cometi um erro porque estava muito próximo já do show, que ali já era maio mais ou menos, que andou, e eu falei, cara, a gente vai ter que importar. E até o meu time falou, mas isso aqui, do formato que tá, a gente vai queimar uma etapa de um processo, que é de verificação do produto. Eu falei, cara, não dá tempo, porque já tá em cima pros shows. Então tem a viagem, vai ter que vir pro Brasil, tal, etc, que já perde-se aí quase 40 dias, mais a análise da alfândega do Brasil, tudo mais, são mais 40 dias e tal, a gente vai ficar muito em cima. Vamos ter que vir pulando uma etapa do processo e deduzindo que o pessoal fosse fazer a parte deles corretamente lá do Panamá, por ter essa experiência já com comércio internacional, ser um hub importantíssimo. E aí, para minha surpresa, os caras não fizeram a parte deles e tudo, e tiveram uma série de intercorrências no meio do caminho, e o produto não chegou pro show. E pelo contrário, ficou muito tempo para tirar o produto, quase perdemos o produto, tivemos que tirar na marra, com mandado de segurança, com o Dr. Augusto impetrou esse mandado de segurança, justamente por não ter seguido o nosso processo. E eu, como líder da empresa, eu falei, não, tira o processo aqui, vamos ter que ir. Foi um risco, tipo, hoje eu até falo, cara, aprendi. É fogo essa questão, né? Porque de seguir o processo, onde algumas pessoas quebram o processo. Tipo, cara, quando quebra lá de cima, pra mim, por exemplo, foi o que eu falei pro time. Numa reunião, eu falei assim, velho, se tem alguém que tá puto e consigo mesmo, esse alguém sou eu. Sim. Por ter quebrado esse processo. Putz, até entendo, às vezes alguém quebra numa da cadeia ali, quebrou o processo. Velho, tá assim, mas aí quando olha pra cima, tipo, é muito difícil do ponto de liderança falar assim, velho, aqui, ó, deu essa merda por culpa minha. Tem outro ponto também que é também de enxergar, né? Copo meio cheio ou meio vazio, né? Também tive a coragem para tomar a decisão. Poderia ter dado bom, mas deu ruim. Sim. Acontece, né? É o risco. Existem riscos dos negócios, mas é importante você entender aonde está. Porque, assim, ainda que você disse que um processo foi quebrado, você tinha a visão da onde poderia dar o problema. Muitos empresários não sabem nem da onde que o problema está sendo originado. Ou de onde está vazando o dinheiro. Aonde está vazando, aonde que está o problema. E muitas vezes a liderança tática não assume, como você assumiu sendo o gestor, o dono. Muita gente às vezes não assume. Fala, o problema está no sistema,
O problema está no cliente, muitas vezes. Porque ele não me manda algo, eu não consigo devolver da melhor forma. Então tem muita coisa em processos que você não sabe de onde está gerando os gargalos. E é isso que a gente consegue demonstrar. Ou seja, você lida com esses pontos cegos aí, pro cara fala assim, irmão, tá aqui o ponto cego. Exatamente. Nas 3 extremidades. Na operação, porque eu fui auxiliar contábil, analista contábil, supervisor contábil, fui tudo isso. Na base tática, que eu fui o gestor. Você foi office boy? Fui. 93. Aí sim, agora tem meu respeito, pai. 93. Eu tava pronto pra você falar, não, eu não fui, mas não. Eu fui office boy de contabilidade. Office boy. Foi muito legal. Eu fui assaltado como office boy. Sério? Lá no centro da cidade. Passei de tudo. Fui levar tampa de bacia do empresário para casa dele. Várias histórias. Muito legal. E jogava fliperama também. Demorava um pouquinho para voltar para a empresa porque estava jogando Double Dragon. Coisa de louco. Mandava a pé uma estação para fazer o passe. Colocava no relatório de despesas lá. Fui em Pinheiros, de Pinheiros fui pra lotérica, da lotérica fui... Lotérica, mas você vai cobrar lotérica? A gente cobrava, as lotéricas era longe. Office boy. Só quem foi office boy em São Paulo sabe como que é essa reserva. E aí, pros meus amigos que vão ver esse podcast, Binfa, lembra? O que é Binfa, mano? Binfa era o dinheirinho que a gente tirava dessas cobranças pra jogar fliperama. Você sabia? Então, Eu não sabia, eu não peguei essa manhã, porque eu era... Como era da contabilidade na PEC, mas era pequena contabilidade e eu era o único office boy que tinha lá, velho. A gente tinha as binfas, era o dinheirinho que sobrava para jogar o fliperama. Cara, então, é importantíssimo a gente trazer o time, tá? Então, quando a gente fala de processos, parece clichê, né? Processos, pessoas e tecnologia, exatamente é uma tríade que tem que ser respeitada. Mas o envolvimento de todos para dar certo. Porque é na operação, é na galera que tá com a mão na massa que saem as melhores ideias em melhorias de processo. Entendi. Evandro, na nossa mentoria, o que mais te marcou? Cara, na verdade, o que mais me marcou foi o começo dela, como ela surgiu. Do Neida? Do Neida. Um cara gravando em Tucuruvi, eu indo trabalhar com Uber e tal, aquilo me marcou. E, cara, a tua história de humildade também, da onde que veio, o quanto batalhou para ter a sua empresa, e depois eu analisando o quanto você é com a sua esposa, com os seus amigos, né, com o teu time, foi o que eu disse, me compartilhando, né, informações aí para eu poder também acompanhar a mentoria. Então, o que marcou foi a parte humana, cara, porque de verdade, todos nós buscamos uma melhoria financeira, um patamar, a gente falou sobre isso, a gente colocou metas de faturamento na mentoria, né? Então, foi uma mentoria profissional. Lógico, faz isso, vai para o evento assim e tal, então foi o direcionamento. Mas, cara, a questão humana, da humildade, de como você... Cara, eu tô começando, né? Na verdade, eu não sou mais embrião, eu já sou uma realidade, mas é um início, tem muita coisa para vir. E você pegar na mão, né, de uma pessoa também tão ocupada, tarefada que é você, e falar assim, não, vou te conduzir nesse tempo que a gente vai ficar junto, foi isso que mais me marcou, cara. A gente poderia ter alcançado outros clientes, faturamento, tal, tudo isso ia ser muito bom e vai ser. Mas a questão de você estar com alguém, direcionando, doando o seu tempo, que é aquilo que eu falei. Às vezes, você entregar algo para alguém sem nada em troca, o valor agregado é muito maior do que você pagar por isso. Então, a questão da humanidade e dessa tua presença nesses dias aí, não tem valor, cara. Então, é isso que mais marcou e sou grato. Que da hora. Eu grato pela tua humildade de aceitar, né, que, putz, ali, o desconhecido brotado, Neida, faz isso aqui, ó, vamos, não, tô dentro, tal, que 50 nada.
Mas você acha que você sai como melhor pessoa, como melhor empresário, melhor profissional, ou sai pior? Não, sair pior não tem jeito, né? Depois de tudo que eu falei aqui, da tua alegria, da tua companhia, da tua vida, né? Eu passei a te seguir, então entender o que você faz aqui e tal. Acabei de conhecer tua empresa, os teus colaboradores, tua esposa. Então, pior não tem como, né? Então, e a gente sabe também, né? Nós falamos no início, a gente sabe que aonde que o Alfredo vai, né? Pro bem. Se fosse algo que não me trouxesse paz, não me trouxesse... você vê, eu não atrasava um segundo nos nossos encontros. Não teve atraso. Né? Porque eu sabia que aquele momento era o meu refúgio ali. Eu tinha você como meu mentor e, cara, você abria os ouvidos, fala aí, eu precisava de alguém para compartilhar aquilo, eu não tenho sócio, né? Então, não tem como sair ruim. Saio sim uma pessoa muito melhor, uma pessoa com ensinamentos, com direcionamento. É o que eu falo, eu também sou mentor, eu sei direcionar, eu falo para as pessoas e a gente sempre, como profissional e humano, sempre, independente da idade, se 0 a 100, nós sempre precisamos de um direcionamento de alguém. Sempre. Quem fala assim, não preciso, eu já sou eu mesmo, você fala, tá, legal, mas não é verdade. Então todo mundo precisa de uma direção, de um caminho, de um amigo, de um parceiro. Então eu saio melhor sim. E de novo, repito, saio com muita gratidão, porque independentemente de como foi feito tudo isso, você doar o seu tempo e me trazer aqui, me levar para o teu contador, cara, tudo isso é preciso você ser reconhecido, entendeu? É preciso reconhecer que isso é um trabalho grandioso e que agrega muito valor, sim. Não tem como não agregar. Né? O Evandro, sabe que você falando aqui, eu me lembrei de um dia que eu tava com as coisas preparadas, tudo que a gente via, gravando os nossos encontros, então, antes eu preparava, via como que tava, então a questão, velho, então a gente tá aqui no ponto A, como vai ser o ponto B, o objetivo é chegar aqui. Maravilha. E aí, um dia que eu tudo preparado, você falou, irmão, não sei se você preparou algo aí, mas eu precisava que você me escutasse, que eu precisava da direção. E cara, é legal isso, porque às vezes a gente pensa, cara, tá aqui, ó, tá preparado, tá o script maravilha, só que, mano, veio o vento forte, vai ter que fazer a curva direita, senão vai virar o barco. Né? Então, cara, e ali pegou e fez, e eu fiquei muito feliz pelo jeito que você entrou precisando desse apoio, até por não ter um sócio para compartilhar, e a vida empresarial ela é muito solitária, né? O empreendedor é muito solitário, então, cara, acertou, beleza. Errou, tipo, se ferrou, tudo mais, mas vai ter que ir. E aí, o jeito que você entrou e como você saiu. Que aí você sair, irmão, tô gigante, eu vou pra trocação. Tipo, cara, isso é legal demais e ver como que foi até essa questão do último encontro lá, que foi com o João, velho, que é legal pra caramba enxergar ali e falar, cara, irmão, beleza, ele colocou ele aqui na jaula do leão. Ele sabe domar, tipo, isso é legal demais, cara. Isso é da hora e ver hoje como você pode pegar e auxiliar as empresas a terem processos. Não é? Então, isso é muito legal, velho. Legal. É sensacional assim, a força que a gente sai dessa mentoria, porque foi exatamente no primeiro ano, praticamente, que você acompanhou. Né? Praticamente o primeiro ano que você tá comigo lá e vendo e me seguindo também, curtindo, dando apoio, pô, vai lá, tá certo, posta isso mesmo, e vai pro evento e faz isso, e encara, vai para cima, tem a meta quando você for nos lugares.
Então é algo que fortalece. Eu saio de. E aquilo que você perguntou, né? Cara, como que você tem essa maturidade aí? Então, assim, a maturidade você vai aprendendo. Então, há 8 meses atrás eu era um, hoje eu sou outro. E você fez parte disso. Entendeu? De alguma maneira você fez parte disso. Então, daqui a um ano, agora nós somos amigos, né? É, vai ter que haver evolução. E acredito o seguinte: nós fomos feitos para vencer. É fato. Né? A gente foi feito para vencer aqui. É bíblico também. Né? Você vai viver o melhor dessa terra. E eu acredito que eu já vivo o melhor dessa terra e vou viver muito mais. E é isso que eu quero compartilhar com o próximo. Que precisa viver o melhor dessa terra. Mas o melhor dessa terra não é exclusivamente dinheiro. Eu sou um cristão que falo de dinheiro. Eu gosto do dinheiro. Dinheiro é importante. Importante ponto agora você tocou. Em dinheiro é importante, tá? É a questão de humildade é uma linha muito tênue para o público cristão. Prosperidade também não é só dinheiro. Então, eu acho que... Como assim? Prosperidade não é só dinheiro? Aliás, prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Ah, é? Por quê? Por quê? Vamos entender uma coisa. Eu chego em casa hoje com 35 milhões na conta, dinheiro pra caramba, minha empresa tá um sucesso, meus funcionários me veem como um grande empresário. Aí eu chego em casa, o meu filho olha pra mim e fala: ixi, chegou meu pai. Aí eu falo: por que você tá falando isso? Porque você nem olha pra minha cara, você nunca falou comigo, você não sei o quê, você nunca dedicou o seu tempo pra mim. E aí você para pensar e fala: verdade, esses 35 milhões que eu tenho na conta foi em detrimento do meu convívio com meu filho. E aí, que prosperidade é nisso? Desculpa, nenhuma. Ou seja, ser rico daquilo que o dinheiro não pode comprar. Mas a contrapartida também é verdadeira. Você dá o amor que o seu filho merece todo santo dia lá. Mas você não sai para a batalha da vida para trazer uma escola melhor, ou uma comida, uma roupa melhor, um tênis melhor. E você fica lá só esperando: ai, não, Deus vai prover, porque eu sou cristão, eu tenho que ser humilde, eu tenho que ser isso. Aonde há prosperidade nisso? Então, é uma junção de coisas que te leva a ser próspero. Uma saúde, e não é só saúde do corpo físico, saúde espiritual, familiar, dinheiro. Aplicar bem o dinheiro nas coisas que realmente valem e importam. Às vezes tem pessoas muito ricas que aplicam o dinheiro em diversos aplicações, CDBs e tudo mais, e não aplica na própria família, numa viagem. Exato. Então, a questão de prosperidade, ela tem muito a ver com várias situações. De ajudar o próximo, né? Eu conheço pessoas que são assim mesmo, que o cara tem o carvão com força. E não, pô, não vou viajar pra não gastar dinheiro com a família e tal, não vou gastar dinheiro assim, já olha quanto custa. Cara. Então, existe aquela frase que eu acho magnífica. O cara era tão pobre que só tinha dinheiro. Exato. Foda. Então, a prosperidade, ela tá assim, em eu ir pra casa, meu pai é trabalhador, meu pai acorda e me dá um beijo, meu pai ora comigo, meu pai trata bem minha mãe, meu pai tem problema, sim, só que ele também resolve os problemas da melhor maneira, sabe? Então isso é legal, ser o exemplo. Eu sempre falo de exemplo. E o que eu sempre fui muito temeroso de ser mau exemplo para os meus filhos. Como assim? Cara, diz meus filhos crescerem e falar assim: poxa, meu pai era
um cara que maltratava minha mãe, que nunca me deu carinho, que tratava mal, não trabalhava, não acordava para trabalhar, só queria saber de fazer bagunça, de baderna. Nunca gostei de talvez imaginar os meus filhos pensarem assim. E aí fala assim, mas tá, você é o perfeitinho? Não, mas sou filho do perfeito. Se eu não pensar em perfeição, como eu estou seguindo a Cristo, que é perfeito? Uhum. Obviamente que eu não vou atingir a perfeição, porque eu sou carne, eu sou humano. E a perfeição é divina. Mas eu tenho que buscar a perfeição, sim. Buscar ser perfeito no cuidado com a minha filha, com o meu filho, com a minha esposa, ser firme, ser amoroso, mas ser firme. Isso é prosperidade, é ensinar o caminho correto. Né? Então, prosperidade tem. A gente poderia ficar aqui um tempão falando disso. Mas dinheiro também é. Aliás, na escola que eu me formei em teologia, eu vou ministrar para os alunos da próxima turma sobre finanças e o reino. Então eu tive a honra de ser convocado para ser um dos professores. Você falar sobre finanças e o reino. Top, ou seja, por quê? Tem aquela questão, a galera interpreta mal a Bíblia, né? Onde fala, não passa, é mais fácil passar um camelo pela agulha do que um rico entrar pela porta do céu, né, velho? Exato. Então, e é isso. Então, na igreja que eu congrego também, eu sou diretor de um ministério chamado Homens e Mulheres de Negócio. Então, onde a gente leva a ministração da palavra, mas para elevar o empreendedorismo, né? Então, dinheiro é bom. Dinheiro é bom, é preciso. Nós estamos num mundo que precisa de dinheiro para você fazer diversas coisas. Claro, capitalista, né? E cara, e com a grana você ajuda várias pessoas, né? Porque é isso que é possível você fazer com a obra. Então, justamente por isso, por ter a condição, né, onde a gente consegue ajudar. Exato. Eu vejo, a gente, graças a Deus, hoje ajuda diversas ações, desde cestas básicas, brinquedos e coisas que a gente faz até despretensiosas. Igual quando o São Paulo foi campeão em 2023, e aí tava para ser o jogo da final, eu comecei a resenha no meu Instagram falando que eu ia descolorir o cabelo, ia ir lá, ia deixar igual o Calera e tal, não sei o que, papá. E quando chegou, tipo, na semana do jogo, eu peguei e comecei a falar e gravando os stories com todo mundo reagindo e, nossa, e tal, cara, ele fez, só que eu não mostrava que eu não tinha feito mesmo. E quando chegou no dia da final, eu lá do Morumbi, abri uma live, eu vou mostrar aqui, ó, olha só. E tirei o boné e não tava descolorido o cabelo. E a galera, eu falei, vamos aproveitar o engajamento? Vamos fazer uma coisa, a gente sendo campeão ou não. Tem uma amiga minha que ela entrega doces para as crianças no Dia das Crianças, doces e brinquedos na comunidade em Guarulhos. Vou deixar o Pix dela, a gente vai fazer Pix para ela aí. Todo mundo se engana. Cara, estourou, brinquedo pra caramba. Não é brinquedo pra caramba, entendeu? Tá. Então, e aí tá a prosperidade. Você ajudar o próximo e tudo mais, sabe? É bacana, cara. É bacana a gente pensar assim, sabe? Porque quando a gente foca muito em grana, valor, tal, você perde os processos gostosos da vida. Quando você busca só o resultado. O resultado, ele vale a pena sim, mas o processo também, né? Eu costumo falar que eu sou Jesus Cristo, família e trabalho. Né? Então, Jesus, primeiro lugar, depois a minha família, depois o trabalho. Nem sempre foi assim. Né? Nem sempre foi assim. Eu já destoei um pouquinho aí essa tríade no meu modo de interpretar o passado. Mas hoje é assim. E, como eu disse, com essa visão, cara, eu tô muito feliz. E eu sei que tem muita coisa para eu conquistar. Já tá lá. É só eu acessar. E vai ser no tempo certo de Deus, mas é o seguinte, eu tenho que fazer minha parte. A minha parte
Eu acordar, buscar, ser honesto, fazer acontecer, estar no meu cliente. Por isso que eu falei, eu prefiro 10 bem feito do que 1000 e eu ir para o Instagram e passar vergonha. Uhum. Entendeu? Então eu sempre fui muito assim. Ah, Evandro, você é perfeito? Repito, não. A gente erra. Mas eu só vendo o que eu entrego, meu amigo. É isso que a HB7 nasceu para ser, verdade. Caraca, que top. A HB7 nasceu para ser verdade. Inclusive, você, empresário, quero falar com você. Quer organizar os processos da sua empresa? Tá difícil você ali sozinho? Meu, esse fera aqui, ele tá preparado para atender você, não importa onde você esteja. Então, acessa aí, ó, @HB7 Consultoria. Vou repetir, ó, HB7 Consultoria vai ajudar você a colocar a casa em dia. Ó, e eu garanto, tá bom? E se você falar que você viu aqui o anúncio da HB7 no Bora Sacudir o Mundo, o Evandro vai te fazer um desconto. Se ele não fizer, pode me chamar que eu vou fazer ele fazer. Ponto. Acabou? Tá certo? Tá certíssimo. Pode chamar, falar que tá com a gente aqui no Bora Sacudir o Mundo. Um preço especial. Aliás, eu costumo falar o seguinte, que a HB7 ela é modulada a você, empresário. Ah, Evandro, mas eu comecei agora, eu tenho que ter processo? Tem. Ah, eu já sou muito grande, eu tenho que ter processo? Tem. Processo é fundamental. Aliás, se tem rotina, tem processo. Se tem rotina, tem processo. Foda. Foda. Da hora demais, cara. Legal demais aqui. Cara, se você pudesse falar uma coisa pro Evandro de 8 meses atrás, o que você falaria? Não pega os R$50. Sensacional. Não pega, cara, não pega, porque é isso, cara. A vida é feita de encontros assim, a vida é feita de compartilhar, né? Então, há 8 meses atrás eu falaria, cara, toma essa decisão que é estar com o Alfredo. Quem é Alfredo? Cara, não sei, acabei de seguir aqui, vamos ver o que dá. E assim, eu sou muito feliz, né? Até você sendo São Paulino, fico tranquilo, cara. Não, porque os caras ainda me zoam, né? Montaram um grupo da mentoria e aí a fotinho que colocaram era do Cássio tomando gol no São Paulo, velho. Mas eu falei, tá tudo certo, vai. Eu sou o mentorado aqui, vou respeitar. Vou respeitar. Mas logo mudaram a foto. Então, assim, o que eu diria pro Evandro de 8 meses atrás é, cara, continua no foco, continua acreditando que, apesar de eu ser um profissional de processo, o processo, muitas vezes, e acho que a grande maioria das vezes, ele é doloroso. O processo tem que ser doloroso. Porque o resultado, quando o processo é doloroso, ele é muito melhor. Quando você passa por um processo que você não dá valor, que você não sente ele, e chega um resultado, você talvez não dê o valor especial a ele, né? Imagina o processo de uma pessoa que está acamada, e ela passa por um processo doloroso de operações, de desgaste, enfim. E aí, no final, ela é curada. Caralho. Cara, que resultado é esse? O quão de valor ela vai dar para tudo aquilo que ela passou no futuro que ela vai ter. Então, respeitem o processo, permaneçam nele, porque os resultados são extraordinários. Eu diria isso. Evandro, continua no processo que você está no caminho certo. Caraca, top, hein? Essa analogia da pessoa na cama, velho. O processo, né? Porque... É um processo doloroso. Mas com fé, com determinação, com pessoas. Porque muitas pessoas passam isso sozinho. Mas quando você tem gente do lado orando por você, acreditando, fazendo o que deve ser feito, quando você passa por isso, o resultado daquilo é extraordinário e você muda como pessoa. Top, velho. E se você muda como pessoa, você muda pessoas, você muda empresas, você muda tudo, cara.
Se você mudar como pessoa, você muda tudo. É essa mudança que me faz acreditar que ainda tenho muito para oferecer. Sensacional, velho. Gostou do papo, meu atleta? Pô, mas vai acabar já? Vai acabar já. Ah, Não, põe mais 2 horas aí. pode pôr mais 2 horas. Põe mais 2 horas. Cara, mano, mas sensacional. Gostei pra caramba de ver a tua evolução profissional. Como que você chega aqui. Eu queria te pedir agora uma gentileza pra você mandar uma mensagem que, cara, o algoritmo vai entregar essa sua mensagem que vai chegar planeta Terra inteiro até Marte vai receber a tua mensagem, velho. Qual que seria a mensagem que você mandaria ali, ó, pro planeta Terra inteiro até Marte? Boa, vamos lá. Cara, pensa numa situação. Se Deus quer mudar de você de lugar, primeiro ele vai te mudar de mesa. Então, aonde você estiver hoje, atente-se. É a mesa que você queria estar sentado? Porque essa onde eu estou é. E a sua? Porque se não for, busque. Busque a mesa que você quer sentar. Porque é ali que Deus quer te colocar. Caraca. Espetacular, cara. Espetacular, irmão. Obrigado, meu irmão. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Obrigado por todo esse tempo. Obrigado por ter aceitado o desafio, né? Obrigado pela confiança. Obrigado por deixar eu ver sua evolução aí como profissional. Por compartilhar comigo e com toda a galera aí que vai chegar até Marte essa mensagem. Vai sim, porque a gente nasceu para conquistar. Para conquistar com verdade, transparência, amor, e Deus na frente e caminhando sempre. Respeitando o processo, doloroso ou não. Cara, eu que te agradeço pela oportunidade de você estar comigo, acompanhando, direcionando, me trazendo aqui, me ajudando a mais pessoas a entender o meu trabalho, a chegar em mais pessoas. E, cara, conta comigo. Conta comigo que de mentor, agora é amigo a eternidade. Vou até te levar no Morumbi pra assistir o jogo. Eu vou, pô. Só não sei se no fundo do coração eu vou torcer pro seu time. Mas vamos ver. Eu vou pela resenha. Obrigado, viu, irmão? Minha gente, tava esquecendo uma coisa. Não acabou, não. Calma. A gente sempre tem um presente, o TDAH aqui esquece. E aí, o presente, geralmente, ele é alcoólico. Como o Evandro largou a cachaça... Larguei. Ela não queria me largar, não, mas eu larguei. Então, o presente são de 2 marcas que eu gosto bastante, tá? Uma é a Felicity, que é um chá especial. Então tá aqui já para você levar. Top. Um chazinho maravilhoso. E outro é para proteger a sua imunidade com esse frio que chegou agora. Esse frio é bom pra gente vender as jaquetas aí e tudo, os moletons. A gente precisa, mas também precisa subir a imunidade. Então, a própolis aqui, ó, da Ferbi, que é uma marca parceira nossa, uma marca fantástica lá de Alagoas, própolis Perfeito. vermelha, para subir a tua imunidade, tá bom? Cara, excelente. Muito obrigado. Que Deus permaneça te abençoando grandemente. É um prazer estar contigo aqui, passar esse momento, conhecer tua empresa e bora sacudir o mundo. Bora sacudir o mundo. Esse foi o 12º episódio do podcast Bora Sacudir o Mundo. Então, se você gostou, faz aqui, ó. Curte, comenta, ó. Compartilha. E se não é inscrito ainda, ó, se inscreve aqui no nosso canal, tá bom? E é isso. Bora sacudir o mundo com a HB7 Consultoria. Tchau!